Bom dia na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe ricamente. É o desejo dos nossos corações que você obtenha cura no corpo e também na alma, as mágoas, no coração, as tristezas, sejam vencidas pela alegria da salvação. Se você tem cometido algum falho, algum erro, não desanime. Peça a Deus a alegria da salvação. Romanos capítulo 8, primeiro verso. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Vamos somente até aqui? Bom, deste capítulo 8, do primeiro versículo até o verso 39, melhor dizendo, é uma vasta explanação, uma análise da certeza da esperança cristãs, ou da esperança cristã. Paulo almeja a glória da salvação dos crentes romanos, e não a memória depressiva que tinha acabado de destacar acerca de sua contínua pecaminosidade, para que a glória enchesse as mentes de seus leitores e trouxesse alegria aos seus corações. Na carta aos Romanos também, capítulo 5, nós vamos encontrar Paulo escrevendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essas coisas a gente deve notar, não somente na alegria, este gozo do Espírito, este gozo da salvação, não opera somente no perfeito companheirismo de uns para com os outros. Este gozo da salvação não atua no coração dos redimidos quando tudo vai bem, mas este gozo do coração, ele atua, ele opera nas próprias tribulações, nas próprias decepções, nas próprias angústias. Ó cristãos, ó amados irmãos, notai estas coisas. A tribulação, ela não pode te formar as dificuldades, as decepções, aquilo que aconteceu de forma que você não esperava. Ela tem que produzir em você algo diferente do que produz nas outras pessoas. Porque a Bíblia está dizendo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Privilégio, que coisa maravilhosa ter o Espírito Santo.
Eu, olhando para mim, como Paulo escreve em Romanos 7, não vejo bem algum, um homem errado, mas receber o Espírito Santo para mudar-me, para colocar-me na presença do Senhor quando eu preciso. Que graça maravilhosa é esta? Que graça é esta? A gente não para às vezes para pensar no valor, na grandiosidade, na maravilhosa graça de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Oh, que é isso? Mas nós fomos reconciliados. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha, esta glória da salvação dos crentes era desejada, almejada por Paulo. Essa alegria da salvação é agora almejada. Eu desejo que vocês sintam no coração, mesmo quando você olhar para você e não ver nada de generoso, de bondade. Olha, você tem algo que pode te fazer vencedor. Não entristeça este Espírito Santo através de atos desesperados, mas que Deus nos ajude, que os seus corações sejam alegres, a alegria da vida. Alegria, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O pastor Paulo, o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando, nos dizendo, à luz dos lembretes passados, de sua contínua pecaminosidade, que eles agora deveriam observar, relembrar a aceitação, a imunidade e a segurança de que eles gozavam em Cristo. Onde estaríamos nós se não fosse essa morte do Senhor Jesus, esta graça? Agora nós estamos vivendo momentos maravilhosos de segurança, de paz. A minha paz vos dou e não vos dou como o mundo a dá. Abrace esta paz. Não importa se as tempestades são fortes, se os ventos sopram, se as coisas estão indo ao contrário. Abrace esta paz, essa alegria. Agora ele diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito aponta para o seu poder operante. É 7:23. Diz assim, capítulo 7, 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Agora, a lei do Espírito aponta para o seu poder operante. A lei do pecado é o poder operante do pecado. Ou então a lei divina usada pelo pecado para produzir a morte. O próprio pecado usa os mandamentos de Deus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, verso 8, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei, está morto o pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, de quem era o mandamento? De Deus, a lei. Despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento
pelo mandamento me enganou e me matou. Olha, então, a lei do pecado, o pecado usa a própria lei para matar. Mas Cristo veio. Então, para que Deus nos livrasse deste mandamento que estava operando em nós a morte, vejam, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Condenou Deus na carne o pecado. Gênesis 22, 2, nós encontramos que ali estava um tipo de Isaac sendo amarrado para ser sacrificado. Mas logo Deus já tinha em mente um cordeiro. Deus proveu o cordeiro para que Isaac não tivesse que morrer, para que nós não vivêssemos, não morrêssemos no pecado. Deus proveu o cordeiro de Deus para tirar de nós o desejo do pecar. Mas e quando nós pecamos, não é porque nós queremos, erramos não é porque queremos, é porque somos no corpo do pecado, mas aquilo nos entristece, aquilo não nos envaidece, aquilo não nos torna algo melhor, mas quando nós nos arrependemos daquilo que fazemos, é o Espírito levando-nos ao arrependimento, para o perdão. Agora, aquilo apontava para o tremendo custo da nossa redenção, o preço da minha vida, da tua vida, Cristo. Cristo morrendo para que nós ficássemos livres do jugo da lei, que ela não poderia de forma alguma nos salvar. Olha, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito e não segundo a carne, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Meus amados e preciosos irmãos, devemos dar lugar ao Espírito Santo, devemos dar lugar aos seus ensinos, aos seus conselhos. Cristo venceu o pecado na carne, a semelhança. Ele veio como carne, como homem, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Eu venci e vós vencereis. Essa semelhança aí é a natureza humana, a qual através da queda veio a ser corrompida e controlada pelo pecado. A humanidade de Cristo era semelhante à nossa, porquanto ele podia ser tentado, como nós somos tentados. Hebreus capítulo 4. Que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então cheguemos, pois, com confiança a este trono da graça. Ele foi tentado e viveu a sua vida uma parte de um mundo decaído, pleno de fragilidade e exposto a vastas pressões. Mas nem por isso ele pecou. Não havia nenhuma corrupção moral e espiritual nele. Nem moral e nem espiritual. Porque às vezes você quer se manter muito puro, mas e o espírito que está sobre você, a espiritualidade é da idolatria, quer dar uma de santo,
Se Jesus tivesse sido corrompido pelo pecado, em qualquer sentido, preste bem atenção nisso, ele não poderia ter cumprido o padrão do Antigo Testamento, que requeria que toda oferta pelo pecado fosse sem defeito. Glória a Deus! Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, é perfeito, é eficaz, ele não perde o seu poder. Ainda o seu sangue pode te limpar, te lavar, te redimir. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele foi tentado em tudo, mas não pecou, para nos dar a condição de vencer o pecado na carne. Condenou Deus na carne o pecado. Paulo aqui, ele está mostrando, na crucificação do Filho de Deus encarnado, o pecado foi julgado, foi condenado, pelo que agora todas as reivindicações do pecado, que visam a nossa condenação, ele fez, ela fez, ele praticou, não pratica, não vive na prática do pecado, antes de conhecer a Cristo, antes de receber a Cristo no seu coração, estava vivendo na carne, então praticava as obras da carne, que é pecado contra Deus. Mas agora não, o pecado foi julgado e condenado, pelo que agora todas as reivindicações do pecado que visam a nossa condenação tornam-se inválidas. Então não há nenhuma condenação restante para aqueles que estão em Cristo. Agora você está em Cristo e você não tem nenhuma condenação. Que Deus te abençoe, te ajude e te fortaleça. Caminhe pela fé em Cristo Jesus. Amém.